Olá, eu sou Ismael Pesce, mestrando e bolsista no Laboratório de Mutagênese Ambiental da URGS, e meu trabalho é primeira abordagem do ensaio de mutagenicidade Salmonella microsoma, avaliando a interface sedimento-água na Lagoa Negra, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil. O Parque Estadual de Itapuã foi estabelecido na década de 90 e hoje tem mais de 5.000 hectares de área protegida, com importância ecológica, histórica e cultural da região metropolitana de Porto Alegre. Mas nem sempre foi assim, visto que a influência humana fez parte da história da região, na qual ainda hoje persistem campos agrícolas, que podem afetar esse ambiente, principalmente a Lagoa Negra, um corpo hídrico com características singulares na planície costeira do estado. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é analisar o potencial mutagênico de amostras aquosas da interface sedimento-água da Lagoa Negra, pelo ensaio Salmonella microsoma. A coleta foi realizada em setembro de 2019, em parceria com a equipe de amostragem da FEPAM. Amostras de sedimento superficial foram coletadas de maneira composta em 3 pontos da lagoa, próximo da área de visitação. As amostras foram transportadas refrigeradas e protegidas da luz. Em laboratório, porções de sedimento foram centrifugadas e o sobrenadante foi filtrado e armazenado até a análise. Foi realizado o ensaio Salmonella microsoma, método de microsuspensão, que é mais sensível na detecção de compostos. Foram utilizadas as linhagens TA98, que detecta erro no quadro de leitura do DNA, e TA100, que caracteriza a substituição de pares de bases, na presença e ausência de fração metabólica de fígado de rato. As amostras foram analisadas em 5 concentrações. A análise estatística foi realizada no software Salanal, selecionando modelos de regressão linear, Bernstein ou Lintox. Respostas foram consideradas mutagênicas quando apresentaram ANOVA significativa e curva dose-resposta positiva. Os resultados foram expressos em número de revertentes por microlitro de amostra. Foi observada a citotoxicidade na análise de regressão, com indicativos nos locais LN02 e LN03. Os resultados mostraram atividade mutagênica indireta, ou seja, em ensaios na presença da fração S9, indicando a presença de compostos pró-mutagênicos nas amostras avaliadas. Foi observada a variação de resposta entre as diferentes linhagens. Então, para comparar a sensibilidade dos biomarcadores, foi calculada a concentração mutagênica efetiva. A CME esperada nos diferentes locais evidenciou a maior sensibilidade da linhagem TA98 nas condições de análise utilizadas. As amostras coletadas e analisadas são resultado de uma mistura ambiental complexa, por isso é difícil determinar a causa e efeito para as respostas genotóxicas observadas. Esses resultados podem estar associados à composição natural da Lagoa Negra, com águas ácidas e excesso de matéria orgânica levando a processos de decomposição. O histórico de uso do solo na região pode ter contribuído para a geração de contaminantes dispersos nesse ambiente, e os campos de risicultura ainda hoje podem interferir na Lagoa Negra. A carga orgânica e os compostos poluentes se depositam e acumulam no sedimento, onde ficam biodisponíveis aos organismos, podendo prejudicar o fluxo de energia na cadeia trófica. Além disso, o material depositado pode voltar à coluna d'água em perturbações naturais ou antrópicas. Esse estudo preliminar identificou atividade mutagênica indireta em amostras da interface sedimento-água da Lagoa Negra pelo ensaio Salmonella microsoma. Por ser um ambiente singular, a conservação dessa lagoa, bem como da unidade de conservação, é fundamental. Por isso são indicados novos estudos que considerem variações sazonais, novas técnicas de tratamento de amostras que permitam concentrar os compostos presentes, análises químicas e biomarcadores de genotoxicidade. Esse monitoramento possibilitará compreender o significado das respostas observadas nessa primeira campanha de amostragem e subsidiar a tomada de decisão dos gestores em relação à conservação ambiental nesta área. Muito obrigado.